Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar ainda sobre o Tratado da Castidade, hoje falando sobre a virgindade. Daqui eu deixo alguns livros como dica. Um livro muito bom é O Brilho da Castidade, professor Felipe de Aquino, que eu já citei em outras gravações. O livro Teologia do Corpo, da editora Eclésia. Também A Verdadeira Esposa de Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Também Virgindade, do nosso querido Padre Raniero Catalamessa. Tem muitos outros. No decorrer das gravações a gente vai indicando outros livros que possam aprofundar este tema, que é tão rico. Existe também um livro chamado Teologia do Voto da Castidade. São Cipriano denomina a mais nobre porção da Igreja de Cristo, a multidão de virgens que se consagram ao amor de seu divino esposo. Vários outros santos padres, como Santo Efrem, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomo, escreveram livros inteiros em louvor da virgindade. Não é minha intenção expor aqui todos os méritos e vantagens que adquirem as pessoas que consagram a Deus sua virgindade. Disso tratarei extensamente no capítulo 4 da terceira parte, que trata do voto da castidade. Aqui farei simplesmente seguir uma pequena instrução para os que levam uma vida virginal, sem ter emitido o voto de castidade. As almas virgens são extraordinariamente belas aos olhos de Deus. Serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22:30. Barônio conta que na morte de uma virgem, chamada Geórgia, uma multidão de pombos adejavam em redor da casa, e quando seu cadáver foi transportado à igreja, pousaram no teto, exatamente em cima do lugar em que se achava o ataúde. E daí não se retiraram até ser enterrada a piedosa virgem. Essas pombas certamente eram anjos, que queriam prestar as últimas honras àquele corpo virginal. As almas virginais que renunciaram ao casamento para se dedicar exclusivamente ao amor de Jesus Cristo, tornam-se esposas do Filho de Deus. Nos santos evangelhos, Jesus Cristo é chamado Pai, Mestre, Pastor das almas, referindo-se às virgens, porém, dá-lhe o nome de esposo. Elas saíram a receber o esposo e a esposa. Mateus 25, versículo 1. Por isso tinha razão Santa Inês respondendo, segundo Santo Ambrósio, aos que lhe ofereciam a mão do filho do prefeito de Roma. Ofereceis-me um esposo? Já encontrei um muito melhor. Semelhante resposta deu Domitília, sobrinha do imperador Domiciano, aos que queriam persuadi-la a casar-se com Aureliano. Ela respondeu o seguinte: dizei-me, a quem deveria escolher por esposo uma jovem que se visse requestada por um monarca e por um camponês? Para casar-me com Aureliano, tenho de renunciar ao rei do céu. Ora, isso seria uma loucura inominável que nunca praticarei. E firme em sua decisão, deixou-se queimar viva para poder permanecer fiel a Jesus Cristo, a quem consagrara a sua virgindade, pois foi a esse tormento que a condenara seu bárbaro amante. Quem poderá imaginar a glória que Deus reserva às suas castas esposas lá no céu? Os teólogos são de opinião que no céu existe uma glória especial reservada às virgens, uma coroa ou alegria particular de que estão privados os outros santos. Mas dir-me-á uma ou outra jovem: ora, casando-me, também poderei santificar-me. Não receberás a resposta de minha boca, mas a de São Paulo, que te dirá também a diferença que existe entre as virgens e as casadas.
A mulher virgem pensa nas coisas que são do Senhor, para que seja santa no corpo e no espírito. Mas a que é casada pensa nas coisas que são do mundo, como agradar o marido. Em verdade digo, para vosso proveito, para vos exortar ao que convém e vos facilita a orar ao Senhor sem embaraço. 1 Coríntios 7:34. Aqui, abrindo parênteses, eu quero ressaltar que São Paulo, ele não tem a intenção de colocar o casamento como algo depreciativo. Ele também coloca o casamento como um carisma, como um dom, como este presente de Deus. O próprio Jesus, em Mateus 19, ele fala da grande beleza do plano original de Deus, que é o casamento. Então, entendamos o texto que não é um desejo de menosprezar os casados, claro que não. Recentemente, Papa Francisco, ele canonizou o casal que são os pais de Santa Teresinha, mostrando para nós que é uma via segura também de santidade o casamento, mas que os dois devem estar de fato aos pés do Senhor, para que isso aconteça de forma mais fecunda e mais segura. Fecha parênteses. Deve-se, pois, notar que as casadas, sem dúvida alguma, podem ser santas segundo o Espírito, ao passo que as virgens, que amam a Deus, o são de corpo e espírito. Tome-se também em consideração estas palavras, o que facilita servir a Deus sem impedimento. Quantos impedimentos não encontram as casadas na sua tendência à santidade? E esses obstáculos são tanto maiores quanto mais elevada a sua condição. Para nos fazermos santos, temos de empregar os meios e, antes de tudo, nos consagrar à oração mental, receber de forma frequente os Santíssimos Sacramentos e pensar sem interrupção em Deus. Ora, quando uma senhora casada achará tempo para cuidar naquilo que é do Senhor, ela se ocupará com as coisas deste mundo, diz São Paulo. Cuidará em agradar seu marido, olhará para as necessidades de sua família, para o seu sustento e vestes, vigiará a educação de seus filhos, atenderá aos parentes e amigos, pensará continuamente nos seus afazeres. Seu coração ficará assim dividido entre seus filhos, seu marido e Deus. Como encontrar tempo para se entregar ao marido e a Deus? Como encontrar tempo para se entregar a longas orações mentais, para receber muitas vezes a comunhão? Se nem lhe resta tempo para cuidar de todas as obrigações de sua casa e estado? O marido quer ser atendido, os filhos gritam e choram, querendo 1000 coisas diversas. Como meditar entre tantos cuidados e perturbações? Muitas mães de família, nem mesmo aos domingos podem ir à igreja. É verdade, ela pode conservar a sua boa vontade, mas sempre lhe será custoso cuidar como convém do que é do Senhor. Não há dúvida também que pode adquirir muitos merecimentos em razão de tais provações, entregando-se à vontade de Deus, que em tais condições nada mais quer que um sacrifício perene de resignação e de paciência. Mas no meio de tantas distrações e tribulações, é quase impossível, é mesmo um heroísmo, praticar a virtude da paciência e conformidade sem o exercício da oração e a recepção dos sacramentos. Mas prover a Deus que as senhoras casadas nada mais tivessem a deplorar que a falta de tempo necessário para seus exercícios de piedade. A má conduta do marido, os desgostos causados pelos filhos, os negócios da casa, as molestas atenções que se devem à sogra e aos cunhados, as suspeitas, as inquietações de consciência quanto à vida conjugal e educação dos filhos. Tudo isso origina um mar de tribulações, na qual passam sua vida entre suspiros e lágrimas. E felizes se conseguirem salvar sua alma e alcançarem de Deus a graça de não deixarem o inferno desta vida para se precipitarem no inferno eterno. Esta é a bela sorte das jovens que se consagram no mundo. Mas entre tantas mulheres casadas, não haverá uma só que se santifique? Sim, existem também santas casadas. Porém,
Quais são estas? As que se santificam pelo martírio, que sofrem tudo por amor de Deus, com uma paciência que nada abala. Mas quantas se elevarão a tal perfeição? Ah, muito poucas. E se encontrares uma tal, verás que deplora amargamente ter escolhido o partido do mundo, tendo podido com tanta facilidade consagrar-se a Jesus Cristo. Verdadeiramente felizes são aquelas virgens que se consagram por inteiro e exclusivamente ao seu divino Salvador. Essas estão livres dos perigos em que se acham as casadas. Seu coração está desembaraçado do apego aos filhos e maridos, aos bens transitórios, ao luxo vão ou a outras coisas do mundo. E quando as mulheres casadas se veem obrigadas a empregar muitos cuidados e grandes somas com seu traje para aparecer ao mundo, à altura de sua posição e agradar seus maridos, a virgem que se consagrou a Jesus Cristo se contenta com um vestido simples e desataviado, pois do contrário daria escândalo, vestindo-se com esquisitice. Todos os seus pensamentos e cuidados tendem a agradar a Jesus, a quem dedicou seu corpo, sua alma, seu amor todo. Assim possui ela mais liberdade de espírito para pensar em Deus e mais tempo para se entregar à oração e receber os sacramentos. Se não te sente chamadas, alma cristã, ao estado conjugal, nem ao religioso, mas deseja fazer-te santa no mundo, como verdadeira esposa de Cristo, toma a peito os seguintes conselhos. Para a santificação, não é bastante conservar uma virgem ilibada a sua pureza e trazer o nome de esposa de Jesus Cristo. É preciso também praticar as virtudes de uma esposa de Jesus. No Evangelho, é o reino dos céus comparado a umas virgens. Mas que virgens? As virgens prudentes, e não as loucas. Aquelas foram introduzidas na sala das núpcias. A estas foi a porta fechada, as loucas, e ouviram do esposo: Não deixeis de ser virgens, mas eu não vos conheço como esposas minhas. As verdadeiras esposas de Jesus Cristo seguem a seu esposo para onde quer que ele vá. Apocalipse 14, versículo 4. E quer dizer seguir o esposo? Santo Agostinho explica que é prender-se a ele de corpo e alma. Depois de lhe haveres sacrificado teu corpo, deves ainda consagrar-lhe todo o teu coração, de tal forma que só te ocupes em amá-lo. Para isso deves empregar os meios necessários para pertenceres exclusivamente a ele. O primeiro é a oração mental, a que te deves dedicar com todo zelo. Não julgues que para isso é necessário se recolher a um convento ou passar todo dia na igreja. Não há dúvida que em uma casa de família há barulho e perturbações, de pessoas que entram e saem, mas quem tem boa vontade encontra sempre jeito e tempo para fazer suas orações. Por exemplo, de manhã, antes de se levantarem as pessoas da casa, de noite, depois de se haverem recolhido. Também não se requer que se esteja sempre de joelhos. Podem-se recitar as orações durante o trabalho ou ao caminho. Basta levar o espírito a Deus, pensar na paixão de Cristo ou meditar sobre qualquer outro assunto devoto. O segundo meio é a recepção assídua dos sacramentos da penitência e Eucaristia. Quanto à confissão, deve-se escolher um diretor de consciência e seguir as suas determinações. Do contrário, nunca se caminhará com segurança. Quanto à comunhão, não é muita coisa se for recebida só por obediência. Não deve-se ter desejo dela. Não deve-se ter desejo dela e pedi-la. Corrigindo, não, a vírgula. Deve-se ter desejo dela e pedi-la. É uma orientação que deve se pedir. Esse divino pão quer ser desejado e que se tenha fome dele. A comunhão é que faz que as esposas de Jesus Cristo permaneçam fiéis ao seu divino esposo.
já que a ele devem, em especial, a conservação de sua pureza. Este divino sacramento conserva na alma toda espécie de virtudes, sendo, porém, seu efeito principal conservar ilibado o lírio da virgindade, dando-lhe por isso o profeta o nome de frumento dos escolhidos e vinho gerador de virgens. Zacarias 9, versículo 17. O terceiro meio é o recolhimento e a vigilância. O divino esposo compara a sua esposa com o lírio entre os espinhos, Cântico dos Cânticos 2, versículo 2. Uma donzela que quer viver na sociedade, entre divertimentos e distrações mundanas, não poderá permanecer fiel a Jesus Cristo. Deve, pelo contrário, estar sempre circundada dos espinhos, da abstinência e mortificações. Guardar, em especial no trato com os homens, a maior reserva e rigorosa modéstia dos olhos e palavras, e mesmo se necessário, mostrar-se austera e descortês. Os espinhos são que protegem os lírios, isto é, as virgens. Sem eles perder-se-ão em pouco tempo. O Senhor compara a beleza de sua esposa com a da pomba, Cântico dos Cânticos 1:9. Por quê? Porque a pomba, por instinto natural, evita a companhia de outros pássaros. Assim, uma virgem é bela aos olhos de Jesus, se leva uma vida retirada e se esconde, quanto possível aos olhos do mundo. São Jerônimo diz que o esposo das almas é cioso, desgosta-se muito, por isso, de uma virgem que, depois de se haver consagrado a seu amor, gosta de mostrar-se e procura agradar aos homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Puríssima, rogai por nós.